Então, agora depois de aprender o que é o Artisan, né, o próximo passo é Routes. E para explicar isso, vamos tomar um caminho diferente. Eu estou aqui com o projeto instalado. Eu só copiei da aula 1 e passei para a aula 3, apenas para manter um registro. Como ele está carregando essa página aqui? Então, se você reparar, a gente está acessando aqui localhost, Laravel básico, aula 3, que aqui começa o projeto, Laravel/public. Então, aqui com o projeto aberto, tem aqui public. Não tem nada aqui. Tem um HTX, index.php aqui, só um monte de configuração. Como é que ele está carregando isso daqui? Tudo gira em torno das routes, certo? Então isso aqui é uma coisa que você vai ver muito eu fazendo. No PHP Storm você consegue pressionar Ctrl P e digitar o nome de qualquer arquivo. E ele traz para você acessar ele sem ter que acessar a barra ali do lado. Então o que eu vou fazer muitas vezes é excluir essa barra daí para não atrapalhar a visualização do código. Certo? Então você acessar aqui routes, que está dentro de Laravel, app, http, routes. Então aqui é um arquivo bem simples em PHP, estruturado de uma forma bem simples. E você pode ver o que está fazendo abrir essa página aqui é essa route aqui, essa primeira route. Então vamos ler o que está escrito aqui. Então ele está acessando aqui essa route. O nome disso daqui, isso daqui é uma função que o Laravel usa, chamado façade, que seria fachada. Aqui na documentação do Laravel explica certinho como é que é, até naquela documentação em português também deve ter, e eu vou deixar isso aqui nos links. Então isso aqui é o que? É como se fosse uma fachada para você acessar de determinada classe de forma fácil do seu projeto inteiro. E isso é configurado dentro do Laravel aqui. Config, app, e aqui você tem os aliases. Aqui você pode olhar, aqui vai ter o route declarado, que na verdade faz referência ao route class que está dentro de Illuminate Support Facades Route Class. Então é só uma estrutura para você conseguir acessar rapidamente o que você precisa. Você consegue inclusive declarar mais. Então várias dessas fachadas aqui a gente vai estar usando dentro do nosso projeto. Voltando para o routes aqui então. Então esse route aqui ele faz o quê? Você está acessando o route que é a fachada para a route class, certo? Para a classe do route. Então você está acessando a fachada para a classe route. Get, que seria o método get no HTTP, uma requisição HTTP. E quando for a barrinha, né? Ou seja, a raiz do projeto, ele vai abrir essa função anônima e vai retornar uma view welcome. Onde está essa view? Se você vier aqui em Resources, Views, está aqui welcome.blade.php. Você abrir ela aqui é a primeira coisa que a gente viu lá. Então aqui, Laravel, vou até mudar aqui, ó. Laravel para Hello World. Salvar, atualizar a página e aqui tá. Então esse route aqui eu vou chamar as routes todas de rotas, certo? Em português. E todas as rotas no Laravel, elas são declaradas explicitamente. Você pode fazer isso usando regras, ou você pode fazer isso uma por uma. Mas elas têm que ser declaradas e só podem ser acessadas quando declaradas. Diferente do CodeIgniter, que pega todas as funções do seu controller e já transformam aquilo em rotas para você conseguir acessar a partir do navegador. Então, tendo essa rota aqui, eu vou criar outra rota aqui para dar um exemplo. Então aqui seria um get/teste. Eu vou criar uma função anônima para a gente poder visualizar. Então aqui eu vou retornar a mesma coisa que está retornando em cima. Salvei aqui. Aqui abriu a página principal, /teste. E aqui está. Para a gente saber se está diferente ou não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar outra coisa aqui. Então eu vou dar um echo /teste para a gente saber. Então aqui está. /teste. Então eu acabei de criar uma nova rota aqui. Isso daqui não é a maneira correta de se trabalhar, tá? Isso aqui é a maneira mais rápida para se demonstrar, mas não é a maneira mais eficiente de se trabalhar com as rotas. O correto seria você referenciar um controller. Como a gente não chegou nos controllers ainda, eu vou apenas dar exemplos. Seria assim: get, no caso, usuários aqui, referencia usuários controller, arroba. O arroba seria agora para falar o método. O método seria index. Então, quando ele acessasse /usuários lá no navegador, ele apontaria para usuários controller. Os controllers estão aqui, então teria um novo aqui chamado usuários controller, e ele iria tentar acessar o método index dentro desses usuários controller. Essa é uma maneira de fazer. Uma segunda maneira de fazer, esse exemplo aqui eu estou pegando de uma versão antiga do Laravel, onde ele já declarava aqui as rotas para o auth, que é a autentificação de usuário que já vem junto com o Laravel. Então estou copiando aqui e colando. Essa aqui é uma segunda maneira de fazer, que já é mais parecida com o CodeIgniter.
Então você tem aqui route controllers, passa um array. Você pode passar controller só e passar um controller só, ou você pode passar controllers e passar um array de controllers, que é como o Laravel fazia. Então aqui auth vai ser a primeira parte da rota, e depois ele vai pegar os métodos desse controller aqui e vai declarar automaticamente. Se você reparar, acessando aqui o trait que o auth controller utiliza, você consegue ver que ele está usando métodos com um padrão específico, que é assim: get login, show login form, post login. Isso daqui tem um motivo, que é o seguinte: aqui ele vai criar essas rotas automaticamente, mas ele vai procurar no controller por essas regras. Então, por exemplo, aqui em cima eu utilizei o get, mas é possível utilizar route post, é possível utilizar route any. De acordo com a sua necessidade, você pode consultar aqui a documentação para você conseguir ver todos os métodos disponíveis. Então, get, post, put, patch, delete, options. Uma coisa importante se ressaltar é que se você definir o route get, essa rota só vai aceitar gets. Se você definir route post, essa rota só vai aceitar post. Por isso a necessidade de você definir um N, que seria qualquer um dos dois, por exemplo. E o Laravel trabalha com alguns outros tipos que não existem no navegador, mas ele adapta para que exista. Então, por exemplo, quando você for fazer uma alteração de um registro, você não vai mandar um post, você vai mandar um patch. Se você quiser excluir um registro, você não vai mandar nenhum post, nenhum get, nenhum patch. Você vai mandar um delete para cá. Isso daqui, na parte quando a gente estiver definindo o CRUD, vai ser discutido melhor. É por isso que você tem que declarar exatamente o tipo de requisição que você quer. Você consegue dar uma verificada aqui, já usando o arts, para ver quais são as routes disponíveis no seu projeto. Você digita php artisan route list. E aqui ele traz uma listagem de todas as routes que estão disponíveis. Então repara o seguinte, eu vou tirar isso daqui primeiro e vou dar um route list. Repara que ele tem aqui o barra e o teste que eu tinha feito, certo? Que é normal, aqui são os dois negócios que eu apontei. Esse daqui de baixo eu vou até apagar porque ele não está servindo para nada por enquanto. Então, barra e teste. Quando eu volto com o controllers aqui e faço de novo a execução da instrução, repara que aumentou a quantidade de routes aqui. Então eu tenho a barra normal que já estava, eu tenho o teste aqui embaixo, mas eu tenho aqui auth, login, e esses aqui são os argumentos, auth, login, esses aqui são os argumentos, e ó, um está apontando para o post login, que é o método, e um está apontando para o get login, que é outro método, um está apontando para o get logout, get register. Todos esses métodos estão seguindo aqui, ó, que mostra o método que ele está apontando, e ele segue essa convenção de definir primeiro o método e depois o nome da route que será definida. Então, um get register vai virar um get em auth barra register e todos os parâmetros que serão passados em seguida, certo? Essa daqui é a forma dele de passar parâmetros. E essa é a próxima coisa que a gente vai aprender, é passar parâmetros nas routes. Então eu vou apagar esses controllers aqui que não serve para nada. Mais para frente a gente vai discutindo mais as opções disponíveis. Mas para demonstrar eu vou utilizar esse barra teste aqui e vou passar um parâmetro, aqui, que seria teste. E vou receber esse parâmetro dentro da minha função anônima, que seria teste. E aqui embaixo eu vou dar um eco nesse teste, certo? Então, se eu vir aqui e dar um refresh, ele já vai falar para mim que a página não pode ser encontrada, porque ele requer que você passe o parâmetro que você especificou que vai passar, certo? Então eu vou passar aqui public barra teste e vou passar 1. Aqui tá, 1. Uma coisa importante se notar também é o seguinte: se você digitar aqui, por exemplo, post ao invés de get e tentar acessar, ele vai falar que não existe. Esse aqui é o termo utilizado para falar que essa route não existe. E no sentido não existe mesmo, porque você está tentando dar um get em uma route que é um post, ele não aceita. Se você precisar de acessar os dois em um só, você usaria já o N, que ele funcionaria novamente, traria aqui um para mim. Então aqui eu posso colocar qualquer coisa que ele já está passando o parâmetro para dentro da minha route. Então mais para frente, quando a gente estiver fazendo nosso CRUD, a gente vai explorar melhor essa questão aqui, mas essa aqui é só uma introdução para routes mesmo. Na próxima aula a gente vai estar falando de controllers. E já vai dando um passo melhor para entender como é que funciona essa interligação das routes com os controllers, com as views, com o model. A gente vai criando tudo isso para depois chegar no nosso CRUD.